Agora estamos oficialmente em estado de alerta vermelho. Parem de ficar encarando gráficos de 5 minutos. Parem de observar o RSI. Parem de ouvir o ruído. O que está acontecendo hoje, 6 de janeiro de 2026, não é uma correção de mercado, não é um recuo saudável, não é uma oportunidade de trading, é uma guerra. E hoje recebemos a primeira confirmação oficial de que a frente ocidental desta guerra está desmoronando neste exato momento. Durante anos, ficamos fora do sistema. Fomos nós que repetidamente dissemos que o preço da prata era uma mentira, que os cofres estavam vazios e que os bancos estavam vendidos a descoberto sem cobertura. Eles riram de nós. Chamaram-nos de teóricos da conspiração. Disseram que a prata não passava de uma pedra inútil e que o melhor era simplesmente comprar ações de tecnologia e ficar em silêncio. Mas hoje, o riso cessou. Hoje, o adversário não hesitou. Ele capitulou. Precisamos falar sobre o Bank of America. Não estamos falando de um pequeno banco regional, nem de um blogueiro qualquer. Estamos falando de uma das maiores, mais poderosas e historicamente mais pessimistas em relação aos metais instituições financeiras do mundo. Este é o banco que, durante anos, manteve posições vendidas consistentes em metais preciosos, que por uma década inteira disse a seus clientes para evitarem ouro e prata como se fossem uma praga. Este é a estrela da morte do mercado. E hoje de manhã, essa estrela da morte abaixou seus escudos. Hoje, o Bank of America capitulou oficialmente, não com palavras, mas com números, preto no branco. Durante anos, eles disseram que o ouro estava supervalorizado a $2.000. E agora, estabelece um preço-alvo oficial de $4.538 por onça, mais que o dobro do antigo recorde histórico. Um nível de preço que reconhece silenciosamente o colapso do sistema de moedas fiduciárias. Mas agora vem a parte mais importante. Eles dizem que o ouro não é mais um hedge especulativo. O ouro deve representar 20 a 30% de cada portfólio, de 0 a 5% diretamente para 30%. Isso não é um ajuste, isso é pânico. E se você acha que a projeção para o ouro já é essa extrema, então espere até ouvir o que eles admitiram sobre a prata. Este é o ponto de virada, a prova de que o squeeze é inevitável. Eles analisaram as relações históricas, examinaram a geologia e finalmente fizeram as contas. O resultado deles: a prata está diante de uma explosão. Nenhum alvo de $80, nenhum alvo de $100. Com base na relação de 2011, eles apontam para um preço de $135. E com base na relação de 1980, falam em cerca de $300 por onça. Deixe isso assentar. A mesma instituição que durante anos pressionou o preço para baixo, agora publica estudos com alvos de prata em 3 dígitos. Porque tudo isso está acontecendo exatamente agora. Não porque eles tenham se tornado subitamente honestos, não porque queiram que você fique rico, mas porque eles estão encurralados. Eles veem os mesmos dados que nós e reconhecem que uma catástrofe se aproxima. Uma catástrofe que não pode mais ser escondida. O jogo do papel, imprimir contratos infinitos, só funciona enquanto nos bastidores ainda é possível entregar metal físico, mas esse metal desapareceu. No mesmo relatório, eles admitem silenciosamente que o lado da oferta está colapsando. A produção global das minas deve cair 2% este ano. A energia está mais cara, a mão de obra está mais cara, os equipamentos estão mais caros. Muitas minas operam, mesmo a $70, apenas no ponto de equilíbrio. Eles sabem que o preço precisa subir, ou simplesmente não haverá mais prata. Para entender o pânico, precisamos olhar para o Oriente. Enquanto o Ocidente discute casas decimais de juros, Pequim detonou uma bomba monetária. Nenhum pacote de estímulo econômico, nenhum programa de infraestrutura, mas sim uma injeção de liquidez de 48 trilhões. Um número maior do que toda a oferta monetária de muitas economias somadas. Mas aqui está a diferença. Esse dinheiro não flui para ações, nem para imóveis, nem para derivativos.
Ele é usado para transformar papel em ativos reais. Petróleo, cobre, commodities e, de forma mais agressiva, ouro e prata. A China não compra preços, a China compra onças. E quem no final detém o maior número de onças é quem escreve as regras da nova ordem monetária. Agora precisamos falar sobre o outro lado desta guerra. Enquanto a China está long, o Ocidente está short. E essa posição vendida não é arriscada, ela é impossível. A posição líquida vendida estimada dos bancos ocidentais é de 4,4 bilhões de onças de prata. Números grandes perdem rapidamente o significado, então vamos simplificar. O mundo inteiro produz por ano cerca de 800 milhões de onças. Não existe mais do que isso. 4,4 bilhões divididos por 800 milhões resultam em 5,5 anos de produção mundial. Os bancos estão vendidos no papel em 550% da produção anual global. Isso não é uma operação, isso é uma sentença de morte. Cada dólar que a prata sobe custa a eles 4,4 bilhões de dólares. E agora, todos querem entrega física, mas os cofres estão vazios. Agora chegamos à ilusão mais perigosa de todas. A ilusão que engana até pessoas experientes, a ilusão que destrói patrimônio sem fazer barulho. Você olha para a tela e vê 80 dólares por onça. Velas verdes subindo, gráficos explodindo, analistas comemorando, redes sociais em euforia. E você pensa, chegamos ao topo. Pare agora. Isso não é o valor da prata. Isso é apenas o preço de uma promessa em papel. Um número artificial, controlado, manipulado para manter a ilusão de normalidade. Faça o teste da realidade. Ligue para um negociante sério. Pergunte por uma única onça física, entregue agora, sem espera, sem contrato futuro. A resposta será sempre a mesma: não disponível. Ou então, só com prêmio. E esse prêmio não é pequeno. O preço real não está em 80. Ele está em 90, 95 e em muitos casos acima de 100 dólares por onça. Essa diferença não é um detalhe técnico, não é logística, não é atraso. É um sinal de ruptura. É a prova clara de que o preço spot se quebrou. O mercado de papel não reflete mais a realidade física. 80 dólares não é um topo, não é resistência. É uma armadilha. Uma armadilha criada para fazer você vender metal real em troca de papel no exato momento errado. Nós já vimos tudo. Vimos a capitulação silenciosa dos bancos. Vimos a inundação de liquidez vinda da China. Vimos a matemática impossível das posições vendidas. Vimos a ruptura total entre o mundo do papel e o mundo físico. Isso não é mais uma tese alternativa. Isso não é mais uma teoria marginal. Isso não é um cenário para o futuro. Isso está acontecendo agora. E quando esses bancos forem finalmente forçados a cobrir suas posições vendidas, o preço da prata não vai subir de forma ordenada. Não vai respeitar resistências, não vai pedir permissão. Ele vai explodir, não 10%, não 20%, mas de forma vertical, em um verdadeiro melt-up, em um movimento caótico, violento, descontrolado. O papel será destruído, contratos serão liquidados, promessas serão quebradas, confiança será apagada, e o metal físico assumirá o seu papel histórico, a nova base do sistema, a nova âncora de valor, o novo banco. Por isso, a instrução é simples e brutalmente clara. Não venda. Não importa o que a tela mostre. Não importa o número piscando no gráfico. Não troque riqueza real, tangível, escassa por promessas frágeis, infladas, moribundas. Quem vende hoje provavelmente nunca mais conseguirá voltar, porque em breve a pergunta não será mais: quanto custa a prata? Mas sim, ainda existe alguma disponível? A frente caiu, as defesas ruíram, o caminho para preços de 3 dígitos está completamente aberto. Não hesite, não duvide, não pisque. Este é o momento decisivo.